Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais já está no ar e olha só que é a nossa convidada de hoje, a Camila Guanabara, terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Que alegria ter você aqui. E a gente vai conversar hoje aqui no Viver Mais sobre, não diria um problema, mas um assunto que desperta bastante interesse. A prevenção à queda do idoso na terceira idade. Acho que queda para qualquer um não é bacana, né? É. Camille, e como é que é essa situação? Como é que a gente poderia definir? É motivo de preocupação? É preciso prevenir? Hoje em dia é motivo de preocupação porque o que causa morte, maior número de mortes após bala perdida, arma branca, são as quedas. Sério? É. O índice é alto? Altíssimo. Então, assim, foi vista a necessidade, dia 24 de junho, foi comemorado o Dia Internacional de Prevenção de Quedas. Então, é uma situação em que as pessoas têm que saber o que fazer para prevenir nas suas casas. Porque como as pessoas estão envelhecendo, nós estamos vivendo mais, então temos que nos adaptar a essa qualidade de vida, não só dentro de casa, mas também como fora de casa. De fora de casa. Agora você disse, nós estamos envelhecendo. É fato. Mas não são só as pessoas velhas que caem. Não. Claro não. que essa semana que foi realizada de prevenção, de conversar mais sobre isso, tem como foco as pessoas da terceira idade, porque há uma propensão maior de queda nessa fase. Por quê, Camille? Porque à medida que vamos vivendo mais, há uma mudança não só na questão de estrutura física, de força, de equilíbrio, de diminuição da marcha, mas também a questão da perda, muitas vezes, de equilíbrio e também a questão do movimento. Então a pessoa acha o quê? Que tem 40 anos, não faz nada para poder trabalhar essa estabilidade, essa força física, mas à medida que vamos vivendo mais, vamos realmente perdendo um pouco desse equilíbrio. Então por isso esse fortalecimento muscular e também ósseo, para prevenir a queda. Ninguém acorda idoso, né? A gente ou vive, ou envelhece, ou morre. Como é que a gente deve se prevenir? Que cuidados a gente deve ter para evitar cair tanto? Vamos começar dentro de casa? Bora, por casa. Então, se você tem um idoso dentro de casa, vamos saber agora aqui que tipo de prevenção, que cuidados se deve ter para evitar essas quedas. O que é que a gente deve fazer dentro de casa para não estar caindo? A maioria das quedas acontece no banheiro. Porque as pessoas não têm ainda o hábito de colocar as hastes, os suportes, as adaptações no banheiro. Os nossos vasos sanitários são muito baixos, então pode ter uma adaptação do vaso sanitário para que esse movimento de sentar e levantar seja menor. E na frente do vaso sanitário tem uma haste para a pessoa se equilibrar e ao lado. A pia tem que ser um espaço em que, de preferência, seja um piso derrapante. Se a pessoa não tiver condições, antiderrapante, quer dizer, colocar aquele tapetinho borrachado preto, Sim. que é mais acessível, para que assim, não devido à questão do banho, né, dos produtos de limpeza no banheiro, não tenha essa possibilidade de haver essa queda. O escorregão que a gente diz no popular. Sim. E no chuveiro, o box de preferência, porque a cortina a pessoa pode escorregar, acontecia muito isso. A pessoa escorregava, segurava na cortina e batia a cabeça no chão, no piso. E assim, foram muitos óbitos e muitos adoecimentos por conta disso. Então essa haste que parece uma coisa tão simples, é algo que pode ser adaptado. Quem não tiver condições pode ser um pedaço de cano, colocado cimento dentro. E aí ser colocado também à frente, próximo aonde abre e fecha o chuveiro e também ao lado, porque se o idoso cair, esse reflexo foi para a gente mesmo cair, ter esse reflexo e a pessoa se segurar. Eu li recentemente que um dos fatores também, tapetes. Quer dizer que a partir de uma certa idade tem que evitar tapetes dentro de casa.
Isso aí foi excelente. Há muito a beleza, né, e culturar isso, né, o tapete. Mas realmente esse tapete, ele faz com que a pessoa caia. Então tropeça, né, o sapato, a chinela. Quem aqui nunca caiu tropeçando num tapete, né? Ou então um sapato que era belíssimo, mas não era antiderrapante e prendeu. Tem umas fitas pode pregar que você pode pregar, mas de preferência belíssimo no local que não haja tanta circulação. Porque da mesma forma como fios também. Vamos indo para a sala agora. Na sala tem aquele tapete belíssimo, ele fica preso com fita, né, um móvel para poder segurar e a pessoa ao circular vê a delimitação, vê o espaço físico. Mas outra coisa que as pessoas caem muito, que a gente pode também cair, são os fios. Às vezes fica um fio solto, um fio de um abajur, uma extensão mal colocada. É igual, o cuidado ele tem que ser redobrado até mais do que com criança, porque a maioria das vezes a criança fica no braço, fica dentro do berço, e o idoso não, ele, por mais limitação que ele tenha, ele circula, ele quer ter o espaço dele. É funcional, né? Tem as questões das mudanças no envelhecimento, mas ele é funcional dentro do que ele tem, dentro das limitações dele, que cada um tem a sua, ele vai circular em casa. E o que é que acontece? Essa questão de que ele pode ter sim o espaço dele dentro de casa para ele circular. Adaptado. Agora, adaptado à limitação dele. E uma coisa que a gente tem que estar sempre reforçando é a questão da mudança dos sentidos. A audição diminui, a visão diminui. Então, assim, você acha que aquilo ali, por isso que a gente pede para na casa do idoso não mudar tanto a mobília. Porque ali, por mais que ele seja um idoso que tenha perda cognitiva, aquele é o local de segurança dele. Então ele sabe que ali é um local que ele pode passar. Quando muda, muitas vezes esse idoso se desorganiza. Camille, essa semana, inclusive, a mãe da costureira, de uma costureira amiga minha, da dona Rosângela, a mãe dela de 85 anos caiu e ela atribuiu ao chinelo que estava usando. Isso também é um fator que se tem que ter cuidado, né? Que tipo de chinelo um idoso, uma pessoa que já não tem tanto equilíbrio, ele tem que usar? Tem fundamento isso? Total fundamento. Nós precisamos usar sapatos antiderrapantes. Até hoje, sapato mais alto, se você ainda usar um sapato mais alto, você gosta, tem sapato alto que ele é confortável dentro e fora ele é antiderrapante. Se você está acompanhando a entrevista agora, a Camille disse um fato que realmente é preocupante, que a queda está entre os índices que mais provoca morte. Meu Deus do céu, porque atinge o corpo todo, né? O corpo inteiro. Diz que mais quebra o fêmur, né? Isso. É o que mais quebra. Que tem até uma síndrome pós-queda, que depois a gente pode falar assim, porque você vai continuar aqui no programa. Porque além da Camille Guanabara, essa terapeuta ocupacional, que está falando aqui sobre como se prevenir para evitar queda, não importa a idade, mas principalmente o nosso foco é a terceira idade. Aqui no programa também, viu, Camille? Hoje eu vou ter um outro convidado que eu vou conversar no próximo bloco, que é o empresário Eduardo Gomes de Matos. Nós vamos falar sobre longevidade empresarial. Você já ouviu falar nesse assunto? Tema. Vamos saber? E o Viver Mais volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e olha só, o nosso convidado, como eu disse, é Eduardo Gomes de Matos. Seja bem-vindo, Tintim. Vamos brindar a vida, né? Com certeza. E falar, como eu disse anteriormente, de um assunto que pode assim não ser muito comum e que você vai esclarecer agora para a gente, como empresário, como economista, viajante. Olha, esse homem tem muita história para contar. O que é longevidade empresarial, hein, Eduardo? Como é que a gente definiria para o nosso telespectador? E a longevidade empresarial é a empresa conseguir sobreviver, crescer e se perpetuar. A maioria das empresas não consegue isso, né?
Para você ter uma ideia, a revista Exame, ela fez a sua primeira edição em 1974, com as 500 maiores e melhores empresas do Brasil. E recentemente, em 2014, eles compararam daquelas 500 melhores e maiores empresas do Brasil, quantas ainda existiam em 2014 após 40 anos. Quantas? 77% já tinham desaparecido. E por quê? O que é que motiva esse desaparecimento? As empresas não se adaptam ao mercado. A palavra fundamental nesse mundo que a gente vive, principalmente hoje, que a gente chama de mundo VICA, é um mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? As mudanças são muito disruptivas. As empresas não conseguem se adaptar às novas realidades e desaparecem. Então, exemplos como a Kodak, como o Blockbuster, para falar de inúmeras empresas também cearenses, que também nós temos como exemplo, em todos os segmentos, né, Abafilme, Armazéns do Sul, Ronce, Hidrel, ou seja, inúmeras empresas de todos os segmentos, seja qualquer segmento, as empresas desaparecem, porque não conseguem se adaptar. Mas aí, Eduardo, onde é que entra a questão do gestor? É porque ele envelhece e a empresa fecha? Tem alguma coisa a ver com essa relação com a maturidade, com o envelhecimento, vamos usar a palavra mais adequada? Tem. Toda empresa ela tem um ciclo de vida. Ela tem duas fases, uma fase de crescimento e uma fase de envelhecimento, assim como nós, seres humanos. Nós temos duas fases que diz que os 40 anos é a fase limite ali, onde a gente foi crescendo e dos 40 em diante a gente desce a ladeira, né? Numa organização também tem isso, tá? Só que nós, numa organização, assim também como nós, seres humanos, nós podemos trabalhar essa longevidade, ampliar essa longevidade. Então, o grande problema das empresas é que o gestor, o empresário, o diretor, o principal líder do negócio, ele não consegue ir para a próxima curva. Então, ele fica naquela curva que ele sabe que vai ser descendente e vai levar aquela empresa à morte. Então, ele vai ter que inovar, ele vai ter que sair de uma curva que leva essa morte para uma nova curva. Agora, tem um fator que prejudica muito, Ian, que é o sucesso. Quanto mais sucesso o empresário tem, mais ele adquire a crença de que o que ele fez no passado vai garantir o futuro. Ele não se adapta às novas realidades. E você fala isso com muita segurança, né, Eduardo? Você está à frente de uma empresa consolidada, a Gomes de Matos, há mais de 20 anos. Exatamente. Né? Então, como é manter essa empresa? Ter essa consciência de que mesmo com a longevidade é possível? Para quem está vivenciando esse momento, que orientações você daria? Ano passado eu fiz a minha sucessão, né? O grande papel de um líder, na nossa opinião, é formar novos líderes. Porque se ele não forma novos líderes para a organização, a empresa desaparece, porque fica dependente dele como fundador do negócio. Então, tem muitos empresários que não conseguem largar esse poder do negócio em si, de ter o poder da organização para ele tocar o negócio. Então, eles não conseguem largar isso. Acha que se largar, o negócio vai... As pessoas que o sucedem não serão tão positivas ou tão boas quanto ele é. E o grande líder é aquele que repassa o conhecimento. Exatamente. Né? Quando a pessoa diz assim, fulano é bem sucedido, né? O que é bem sucedido? Ele fez uma boa sucessão. As pessoas não entendem esse bem sucedido. Bem sucedido não é só ter fama, dinheiro, conquistar mercado e ser um profissional de sucesso. Bem sucedido é aquele que faz uma boa sucessão também. Então, o empresário tem que ter consciência de que ele tem que tornar a empresa maior do que ele, né? A criatura se torna maior do que o criador. Então, ele tem que permitir que a empresa cresça, fique independente dele, que ele tenha uma fase daquela organização e que tenha um momento dele sair, né? Então, é isso que eu recomendo para todo empresário, que ele se permita, vamos dizer assim, fazer essa sucessão para garantir a longevidade da organização, porque senão a organização desaparece. E você disse aí que já fez essa sucessão, você é muito jovem, já se aposentou? Já? Não, as pessoas confundem, as pessoas até quando eu dizia assim, olha, eu quero fazer a minha sucessão cedo, para que eu possa desfrutar mais da vida. Não ficar preso a horários, a tantas preocupações. Exatamente. Então, hoje, nós estruturamos a sucessão da nossa empresa em 4 grandes diretorias. Tem um dos sócios sucessores que cuida da parte do marketing, da inovação e do sucesso do cliente. Outro cuida da parte de operação, de todos os projetos que nós temos no Nordeste e no Brasil.
um outro sócio cuida da parte comercial e relacionamento com os clientes, e o outro sócio cuida da parte de desenvolvimento organizacional, que é recursos humanos, tecnologia da informação, conhecimento e tudo mais. Então eles quatro, eles tocam hoje a empresa, né? Nós fizemos a sucessão em dezembro do ano passado, e nós temos o conselho de gestão, composto por nós 5, eu sou hoje o presidente do conselho, e mais conselheiros externos que se reúnem e analisam a empresa. Quando eles não chegam a um consenso, aí a uma vem decisão, você. aí vem para mim decidir. Você já ensinou, aí fica só lá, agora é minha hora de desfrutar. Deixa o abacaxi aí com vocês. Se tiver difícil de descascar, aí é onde você entra. Né? Tem um mega milionário chamado Warren Buffett, que fizeram uma entrevista uma vez com ele, como a gente está aqui hoje, e a pessoa perguntou qual é a grande vantagem de ser bilionário. E ele disse, a minha agenda. Aí, você pode olhar a minha agenda. Aí o repórter olhou a agenda, não tinha nada. Ele disse, não, mas não tem nada aqui. Ele disse, exatamente isso. É exatamente isso. Essa é a grande vantagem de você fazer também uma sucessão, é de você decidir onde você vai alocar seu tempo. Né? Eu não me aposentei, eu continuo trabalhando muito. Hoje eu Mas sendo dono do seu tempo, né, Eduardo? A diferença isso. é essa, quando você diz trabalhando muito, porque na longevidade, algumas pessoas, não quero ficar velho, Deus me livre, só essa palavra já me dá coceira. Mas você, nessa fase da vida, ser a dona dessa sua agenda, para quem olha vazia, eu acredito que isso se sobrepõe às dores, que eu costumo falar aqui, das dores e das delícias. Sim. Não é por aí? É verdade. Então, eu ainda não sou mega milionário, nem para ser. Mas você é em conhecimento e repassa. O milionário é aquele que repassa o que sabe. É verdade. Eu admito e creio que essa é a maior riqueza. É você não reter o conhecimento. Quando você repassa, porque você se sente bem. Quando a gente se sente bem, a gente é milionário. Então, exatamente. Então, hoje eu pesquiso muito. Então, meu trabalho hoje é muita pesquisa. Né? Eu pesquiso demais metodologias novas para Gomes de Matos, que eu amo fazer isso. Eu amo ler livros, eu tenho um vício de comprar livros. Né? Eu ouvi dizer que ele tem uma biblioteca com mais de 2.000 livros, maior do que muitas livrarias e bibliotecas aqui. Eu tenho esse vício de comprar livro e ler livro. Né? Eu leio 3, 4 livros por mês. Eu gosto da leitura porque eu acho que é um aprendizado, né? Você vê experiências de vida de outras pessoas e você traz aquilo para dentro. Então, essa possibilidade de pesquisar, por exemplo, eu tenho pesquisado muito hoje sobre a transformação digital. Esse mundo que a gente está vivendo, onde vai impactar demais as pessoas e os profissionais. Já está impactando. Já está impactando. E é importante isso que você fala, Eduardo, porque a pessoa, numa certa idade, se isola, diz, eu não vou aprender. Você está falando em tecnologia, em mundo digital. É importante que a gente ouse, que queira aprender e não ache que aquilo é inatingível, né? Exatamente. Eu digo, tem uma frase do Alvin Toffler, do futurólogo Alvin Toffler, né? Que ele tem usado bastante nos dias de hoje, que ele diz o seguinte, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, serão aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Olha, anote aí, porque isso aí deve ser um mantra, viu? Exatamente. Tem que ser um mantra. Temos que aprender constantemente, nós temos que aprender, desaprender algumas coisas que nós fazíamos e reaprender coisas novas. Então, o impacto aqui no Brasil, nos próximos 12 anos, até 2030, é que provavelmente 49% dos empregos desaparecerão. Então, vai ter um impacto social muito grande. Tem que se reinventar mesmo. Tem que se reinventar. Isso já está sendo estudado a nível mundial. E vai adquirir, as pessoas terão que adquirir novas habilidades. E essas habilidades remetem muito a ser humano. O robô, se a gente for competir com um robô, o robô em tarefas padronizadas e repetitivas, ele vai fazer muito melhor do que a gente, não tenha dúvida disso. Mas a afetividade, mas o olhar, afetivamente, isso é nosso. A relação interpessoal é humana. Né? E é insubstituível. E tem um grande efeito, né? Eduardo, bom, no bloco anterior eu estou conversando com a Camille Guanabara, que é terapeuta ocupacional, a gente está falando sobre prevenção, que é algo também que está dentro dessa possibilidade de crescimento, é se prevenir contra uma série de coisas e de queda. Sim. Você vai se prevenir, né? Ainda está jovem aí, mas qualquer idade a gente cai. Com certeza, com certeza. Eu acho que o envelhecimento é uma sabedoria, eu acho. Quanto mais você envelhece, você tem que gostar de envelhecer. Né? Aceitar. Aceitar isso. E eu acho que se por um lado você perde algumas coisas
que a juventude te dá em termos de mobilidade, de facilidade, de energia durante o dia todo, mas quando você ama a vida, que é o meu caso, eu amo a vida, eu amo viver, né? Você encontra razão para ser feliz em todas as etapas. Então hoje eu me sinto muito feliz na idade que eu tenho hoje e no futuro também que eu penso para a minha vida, porque esses prazeres da vida, de viajar, de ler, de conversar com pessoas, como hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui de conhecer novas pessoas, eu acho que isso é uma riqueza muito grande para o ser humano. E isso me dá uma felicidade muito grande, né? Então eu me sinto feliz e essa maturidade você vai jogando o que é importante na tua vida, né? E você vai priorizando aquilo que efetivamente é importante na tua vida. E o que é importante na vida, aí eu vou parafrasear o famoso poeta Vinícius de Moraes, que ele dizia que a vida é a arte do encontro, né? Então são os encontros que a gente tem com as pessoas, é o que eu agrego para essas pessoas, o que eu formo essas pessoas. Então hoje dentro da nossa empresa, após 25 anos, nós temos, vamos dizer, várias empresas que nós somos um marco naquela empresa. Existia uma empresa antes do nosso trabalho e uma empresa depois do nosso trabalho. E também para os executivos também dessas empresas e também para a nossa equipe. Então muitos membros da nossa equipe conseguiram evoluir muito e ter uma carreira de sucesso. E é isso que rejuvenesce, que deixa a gente feliz. Eduardo, a conversa está muito boa, contagiante mesmo, mas eu tenho que voltar lá com a Camille para a gente se prevenir e ter essa percepção do quanto é importante amar a vida para que os percalços não tomem conta, não se sobreponha a essa alegria de viver. Foi uma alegria muito grande te conhecer, viu? Obrigado. Obrigado, contagiante mesmo. Tá, obrigado, Ian. O Viver Mais volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e agora a gente retoma mais uma vez a conversa aqui com a Camille Guanabara, terapeuta ocupacional. Nosso tema com ela é a prevenção à queda de idosos, né? A gente já falou dos cuidados que deve se ter dentro de casa para evitar essa queda. E Camille, você falou que dia 24 de junho é o dia de prevenção à queda, né? O SESC faz uma semana. Como é que é feito esse trabalho? Como é que as pessoas têm acesso? O que é que vocês ensinam as pessoas durante esse momento? Nós sempre, já é a 5ª edição, que nós começamos a perceber a necessidade de estar tendo essa forma preventiva. E são ações em que o idoso, nós temos o trabalho social com idosos, mas é aberto ao público para que as pessoas acordem, para que tem que se estimular para trabalhar esse envelhecimento. E tem muita gente que já passou daqui mesmo. Sim. No programa a gente já trouxe 70ões, 80ões, o Moacir Franco foi um que está muito bem porque ele se cuida, mantém o equilíbrio, então não precisa ficar triste por conta da passagem do tempo. Não. Vamos desfrutar, que é o tempo que nos resta, né, Camille? Viver. Quando eu estudava geografia, o Brasil era um país jovem. Jovem, com certeza. Então, assim, tudo mudou, né? Que bom que estamos vivendo mais. A projeção é que em 2050, só em Fortaleza, seja mais de 500 mil pessoas acima de 60 anos. Então, olha como é importante um programa desse para a pessoa parar e ver. Realmente, na minha casa eu vivo bem, mas não tem essa adaptação. Já na reta final aqui do Viver Mais, Camille, o que a pessoa que tem alguém dentro de casa que já está dando sinais dessa limitação, seja visual, seja física, o que ela precisa fazer de imediato para dar conforto e qualidade a essa pessoa e para evitar queda? Adaptar esse ambiente. Por exemplo, dentro de casa tem uma mudança de piso, então pode ser até mudar a cor, não só da parede, mas também a mudança de piso, colocar uma boa iluminação,
E também o que a gente ouve muito a necessidade, até dentro de casa, tem uma rampa, tem uma escada, colocar aquela tarja antiderrapante. Tem umas que são tigradas, que a gente chama que é amarelo e preto, e tem outra que é só da cozinha, assim, cinza, para que assim não destoe muito da casa. Porque nas nossas casas tem escada, né? Então tá esse idoso, essa pessoa andar, subir essa escada de lado, ou então distribuir o peso para que assim ele segure nas barras, um degrau por vez. E o principal, essa questão da mudança de piso e desse sapato ou dessa sandália antiderrapante, que é muito importante. Agora, um fator que eu não posso deixar de esquecer, digamos que mesmo seguindo todas essas orientações ou não, a pessoa cai. Qual é a primeira atitude que a gente tem que fazer ao ver uma pessoa de uma certa faixa de idade no chão? Qual é o comportamento? Primeira coisa é observar se tem sangramento, observar se essa pessoa está lúcida, perguntar o nome dela e depois não mexer muito, porque principalmente se for um idoso já fragilizado, a gente quer o quê? Quer botar dentro do nosso carro, mas é errado, porque aí pode estar com algum sangramento interno. Então, o melhor mesmo é você ligar para o SAMU, ligar para o socorro trazer o atendimento dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa quer mobilizar o pai, a mãe ou a pessoa na rua. Fica desesperado, mas o principal é realmente chamar a urgência. Não tocar. Não tocar naquele idoso. Tentar manter a calma. Manter a calma e dizer que o socorro está vindo. O SESC tem um serviço para tirar dúvidas, se alguém quer saber mais, tem palestras constantes sobre isso ou só durante essa semana de prevenção? Não, nós temos vários trabalhos, vários grupos e também a questão de trazer esse idoso e a família para dentro do SESC. Né? Então nós ficamos na rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro. E lá nós temos um setor que é o setor de trabalho aos idosos, que é o trabalho social com idosos. Então lá nós vamos fazer o encaminhamento, a entrevista social, para ver realmente como ele está esse idoso, quais são os encaminhamentos, o que é que ele está precisando mais, para que assim realmente o idoso e a família ele recebam um tratamento. E eu tenho que terminar o programa lembrando que você pode nos encontrar nas redes sociais, está tudo aí. Então se inscreva no nosso canal Viver Mais com Ian Gomes. E a gente está sempre aqui para trazer um assunto interessante que possa ajudar você. Camille, foi uma alegria muito grande e vamos prevenir as quedas, em qualquer idade, né? Qualquer idade. A gente se encontra até o nosso próximo programa. Até lá. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.